Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos iniciar o programa Energia Vamos. Positiva e agora o que eu faço. Esse é um programa criado para aportar ideias positivas que nos ajudem a superar a crise que a odontologia está vivendo atualmente no mundo. Vamos falar e trazer ideias positivas para enfrentar o impacto social e econômico que esse isolamento está trazendo. Estou com chiado no meu fone de ouvido. Hoje vamos entrevistar a especialista em finanças, Eliane Tanabe. Ela é planejadora financeira pessoal da Splendis, ela é professora da Academia de Formação de Planejamento Financeiro e é supervisora e mentora de profissionais CFP pela Planejar. CFP são os planejadores financeiros certificados. Eles precisam de uma certificação para trabalhar de acordo às normas internacionais. O tema da Eliane será planejar e organizar para prosperar. Cuidado com a saúde financeira. Muito obrigado, Eliane, por estar aqui compartilhando o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço ao convite, Moacir. Foi um prazer receber esse convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Eu acredito que o tema hoje é muito interessante e que no final faltará tempo para conversarmos sobre todos os assuntos propostos. E eu inicio a nossa tarde hoje com o seguinte comentário. Não? Todos os países do mundo estão sofrendo com afastamento social para impedir a contaminação rápida do coronavírus, né? E isso está afetando a economia familiar. Como isso você está vendo dentro da economia familiar esse afastamento social? Pois é, energias positivas, a gente deveria falar só de coisas positivas, né? Mas a gente precisa começar entendendo um pouquinho o que está acontecendo ao nosso redor. E essa é uma crise que atingiu em cheio as vidas de todas as pessoas, né? Então, é um tipo de crise, um tipo de impacto que nós chamamos, dentro da esfera financeira, de impacto sistêmico, impacto que atinge a todos. E me ouve bem, doutor? Mal, mas estou te ouvindo agora. Já voltou. Tá legal. Deu um problema aqui nos meus fones. Tudo bem. Vamos É um problema que atinge a todos de uma vez só e tem pouco controle, né? O controle é esse isolamento social que não é o bastante. Na verdade, gostaríamos de aniquilar esse vírus, mas não conseguimos. Então, isso está afetando mundialmente as famílias e as pessoas, as empresas. E isso a gente chama de uma crise sistêmica, uma crise que é incontrolável e atinge a todos. Por esse motivo, ela acaba sendo uma crise de grande tamanho, né? Então, nós temos que tentar entender individualmente o que está se passando na vida de cada pessoa. Você me escuta bem? Tá, estou te ouvindo. Eu troquei o aparelho. Tem que ter Agora sempre um step. ficou ótimo. Ficou ótimo. Ótimo. Então, e aí o que acontece? Isso afeta diretamente a vida financeira das pessoas, né? Então, a vida financeira, eu costumo dizer que é tão elementar quanto a saúde, que é a área dos dentistas, aí, dos doutores que estão presentes, as doutoras que estão nos acompanhando. Também faz parte da esfera do bem-estar. Então, quando você tem uma vida financeira mais equilibrada, mais precavida, você encara essas crises com outra qualidade, com outra serenidade. Quem não tem a vida financeira tão assim, acompanhada e em equilíbrio, ela pode sofrer um pouco mais ou muito um impacto como esse que vem afetando as nossas pessoas, nossas famílias. Isso me preocupa muito. Eu realmente, quando vi a coisa começando, todos os meus sinais de alerta se acenderam e eu comecei a tentar entender o que iria causar em cada pessoa, dentro do teu contexto, da tua profissão, daquilo que está afetando diretamente a vida individualmente. Porque a vida financeira, apesar de parecer igual, é totalmente diferente de uma pessoa e de outra. Eu acho que sim. Eu acho que mesmo assim, não só cada segmento, senão cada pessoa, cada individualidade é, por si, um mistério, né? Cada uma tem as suas peculiaridades. E aí requer tratamentos diferenciados. Esse é o desafio, né? Esse é um desafio que você leva muito bem. Exatamente, eu tento levar muito bem aqui com a nossa equipe.
Porque nós temos, por exemplo, famílias que atendemos a família toda, o pai, o filho, a filha, o sobrinho, o outro sobrinho. São 5 contratos diferentes, 5 pessoas diferentes e cada situação diferente uma da outra. Não consigo dar a mesma recomendação para todos. Que excelente, né? Esse afastamento social levou os dentistas todos, de uma maneira geral, a fecharem os seus consultórios, né? E isso afetou terrivelmente, acredito eu, as finanças de todos os dentistas e alguns médicos também, né? O que nós devemos ou podemos fazer para melhorar a nossa vida financeira? Claro, para a comunidade aí de dentistas, isso foi um impacto direto, porque é um setor de serviço e de contato direto com as pessoas. Portanto, até no início, nós percebemos os dentistas tentando fazer algum tratamento de urgência, mas mesmo assim percebeu-se que o risco era muito alto e vocês estavam encarando isso muito de frente, né? Então, tivemos até casos no noticiário de dentistas que se contaminaram com coronavírus. Então, realmente suspenderam suas atividades. E isso, obviamente, só resta pensar no que fazer com a vida e a vida financeira. Na vida, a gente resolveu cuidar um pouco da casa, cuidar um pouco de si, mas principalmente olhar muito bem o que estava acontecendo na esfera financeira das nossas vidas. Como é uma mudança muito abrupta que veio, eu acho que o lado bom dessa história é que ela já está nos trazendo uma grande lição. É preciso estar preparado financeiramente para passar por crises. Nunca eu vi tanto nos noticiários falarem da tal reserva de emergência, né? E essa reserva de emergência é algo que temos que ter, não só para a pessoa física, né, para eu poder viver e sobreviver, mas também para a minha clínica, para o meu consultório, porque ele também precisa viver e sobreviver. Então, ele também tem compromissos financeiros, muitos pagam aluguel, pagam profissionais, pagam fornecedores. Então, tudo isso precisa ser analisado agora com bastante cautela para que possa superar esse período. Isso que você fala da reserva financeira é excelente, né? A gente que entende um pouco de estratégias, de gestão de mercado, até consegue ter alguma reserva, mas nós não podemos esquecer que hoje muitos dos dentistas trabalham um mês para pagar o mês. Sim. Então ficou muito difícil hoje para muitos dentistas mesmo enfrentarem isso aqui. Você trabalha para pagar os custos do teu mês, sobra um pouquinho que você vai guardando, mas não fica aquela reserva que a gente deveria deixar de uns 10% do seu faturamento para fazer essa reserva estratégica, né? Nesses casos Sim, infelizmente essa é uma realidade brasileira, né? O empresariado brasileiro, em geral, vive desse giro imediato, né? O que entra é o que sai e é o que paga as contas do mês. Isso mostra claramente que o brasileiro, né, não vou falar só dos dentistas ou de quem tem clínicas nessa situação, mas o brasileiro em geral, o empreendedor em geral brasileiro, vive dessa forma e isso é um problema de planejamento financeiro. Não digo planejamento financeiro só pessoal, mas também empresarial. A gente deveria pensar em ter reservas para a nossa pessoa jurídica para enfrentar situações de crise também, porque crise não é raro. Crise é uma regra. Crise é algo que sempre vem e vai, né? A gente, maior ou menor, a gente sempre vai passar por crises. Pode ser crises econômicas, políticas, pode ser crises pessoais, uma separação de uma sociedade. Tudo isso gera impacto econômico, financeiro para a clínica e para você, para a pessoa, para a família. Então, a gente precisa pensar, mudar o mindset para o mindset de planejamento. É isso que eu defendo, já puxando a sardinha para a minha atividade, porque eu vejo nitidamente isso, né? Eu tenho esse cacoete de olhar para o planejamento, né? Eu preciso estar sempre atenta e ter algo mais organizado e perene. Não, eu acho que você tem toda a certeza nessa sua afirmação, né? Mas a gente enfrenta, para tomar essas atitudes, essas decisões, uma falta de informação correta, né? Ou talvez um excesso de informações
falsas que não nos levam a tomar as medidas adequadas e dificulta muito o nosso planejamento. Como conseguir informações confiáveis para fazer um bom planejamento financeiro? Bom, olhando da esfera, se eu estou entendendo a tua pergunta, Moacir, olhando na esfera pública, né, das informações que chegam até nós pela televisão, pelos órgãos oficiais, obviamente que a gente vai sempre se apoiar aos órgãos oficiais, né? Então, quando a gente fala isso, a gente está falando do Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, as novas medidas econômicas que estão sendo tomadas para enfrentar o coronavírus, né, para enfrentar a pandemia. Essas medidas econômicas que foram anunciadas, de alguma forma, traz algum certo alívio, algum fôlego. Vou dar um exemplo simples. Quem está pagando um financiamento imobiliário pôde prorrogar 2 parcelas né, para frente. Quem ficou sem renda, uma MEI, pôde requerer lá os R$ 600, que é uma reserva de emergência pequena, mas ajuda, qualquer ajuda não é de se jogar fora, de se ignorar, né? Mas obviamente que eu preciso entender o que está acontecendo comigo, né? Com a minha esfera, o que eu posso fazer. E aí algumas notícias, apesar das notícias ruins que vieram como uma avalanche na nossa cabeça, nós temos o lado que acabou sendo notícia boa, se a gente quiser olhar pelo copo cheio, né? O lado do copo cheio. Então, algumas coisas, obrigatoriamente, você suspendeu os seus gastos na sua vida pessoal, né? Então, você pôde, se você fez um rigoroso olhar sobre os seus orçamentos, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, você com certeza percebeu alguns acréscimos nos gastos, mas também algumas reduções importantes que dão fôlego para a gente passar por essa transição. Você acha, então, que... Pode falar. Nós estamos adaptando a essa falta de dinheiro porque nós diminuímos um pouco os nossos gastos, é isso? Exato. Então, assim, de alguma forma, muita gente que, pelo menos das pessoas que eu atendi, que estavam em situação de pânico, desespero, quando a gente olhou para os gastos com honestidade, né, com franqueza nos números, colocando todos os números no papel, você vê que você estava pintando um cenário muito pior do que você estava realmente enfrentando. Obviamente que os dentistas também têm a preocupação da clínica, né? A clínica é uma outra vida, eu falo que é uma outra pessoa, é uma pessoa jurídica. E ela também tem os seus compromissos. Nesse âmbito, deu para a gente buscar alguma negociação com os proprietários dos imóveis em caso de pagamento de aluguel, alguma negociação com os fornecedores, mas eu acho que para essa área de vocês, que são os dentistas, virão novas realidades, e é isso que eu gostaria de levantar como um alerta positivo de que é possível e é preciso repensar o teu negócio, né? O teu modelo de negócio. Como é que você vai continuar seus tratamentos com essa... Estão me dizendo aqui que o áudio está ruim. Não está dando para ouvir, doutor? Eu estou te ouvindo. Agora melhorou, não sei porquê, mas deu. Deu uma melhor. O teu fone. Vou mexer aqui no fone. Então, eu acho que para a comunidade de dentistas... Melhorou bem. Com certeza virão novas realidades para fazer o mesmo atendimento, né? Desde, talvez, novos equipamentos de proteção, os famosos EPIs, né? Mas também, talvez, na forma de prestar serviços na área odontológica, né? Aí vocês são mais especialistas do que eu nesse sentido. Eu estou achando mesmo que o teu fone de ouvido está dando um pouquinho de interferência. Agora ele melhorou quando você mexeu. Tá. Né? Agora ficou excelente. Bom, nós estamos falando de planeamento financeiro há bastante tempo já, não? Isso, você trabalha há muito tempo já com isso. E isso envolve diversas funções, como você estava falando agora, né? Ajudar o cliente a se livrar de dívidas, aprender a poupar, escolher os melhores investimentos, otimizar o pagamento de impostos, escolher cobertura de seguros e uma coisa muito importante, adequar o planejamento sucessório
por ordem de prioridade, se eu analisar tudo isso que eu falei, que eu já falei muito para pegar você desprevenida, né? É. Como eu devo otimizar, o que eu devo pôr na frente, como eu devo dividir os meus recursos. Eu vou para que área, o que eu devo... Eu, por exemplo, penso em sobrevivência, né? Vida Isso. familiar, o que eu devo fazer, por onde que eu devo prestar mais atenção na hora de dividir os meus recursos. Então, nesse momento de crise, só nos passa uma coisa na cabeça: sobreviver, né? Quando essa crise passar, nós precisamos nos estruturar para não apenas sobreviver, mas para sim prosperar, para crescer, para ter um futuro digno e uma aposentadoria digna. Então, nós temos estratégias de curto, médio e longo prazo. Então, se eu tiver que dividir os meus recursos e dar uma prioridade, agora a prioridade é a reserva de emergência, né? Então, eu sei que alguns têm, mas muitos não têm, infelizmente, e estão endividados, né? Existe o endividado que tem dinheiro aplicado, uma pequena reserva de emergência, e eu diria para estes: não desfaça da reserva de emergência, tente renegociar essas dívidas, renegociar no sentido de postergar esses 2 meses de pagamento das parcelas, né? Isso está sendo aceito pelos 5 maiores grandes bancos brasileiros, e para 2 meses. Então, isso dá um fôlego importante. Vou dar um exemplo prático. Se uma pessoa paga um financiamento imobiliário em dia, está adimplente, e está pagando uma parcela de R$ 5.000, por exemplo, ele consegue deixar 2 meses postergados, prorrogados. Então, ele consegue 2 meses de R$ 5.000, que pode ser muito importante para ajudar nas contas da pessoa jurídica, do consultório. Então, a prioridade é a sobrevivência, a reserva de emergência, tá? Encontrar fôlego financeiro para passar a crise. Depois, é preciso verificar os recursos para médio prazo. O que são recursos de médio prazo? São aqueles projetos, aqueles sonhos que você quer realizar e vão demandar um dinheiro. Vai desde um simples trocar de equipamentos, um computador ou um equipamento, até fazer novas instalações no seu consultório de proteção, de mecanismos para você poder trabalhar com segurança para você e para o seu paciente. Além disso, os sonhos e projetos pessoais, que são geralmente viagens, algum tratamento, alguma reforma em sua casa, são coisas que você não vai deixar de realizar, você quer realizar. Tendo esses recursos de emergência e dos seus projetos, eu preciso cuidar da reserva do meu futuro, né? Então, observe que todo esse dinheiro é um dinheiro só que é como se nós etiquetássemos e dividíssemos esses recursos em ordem de prioridade. E essa é a ordem de prioridade: reserva de emergência, projetos e futuro. Nossa, Eliane, mas o futuro não deveria vir primeiro? O futuro deveria vir primeiro, mas você vive e você realiza projetos. Então, não adianta se enganar. Você está guardando dinheiro numa previdência para o teu futuro, mas utiliza o recurso para trocar seu carro. Isso não é inteligente. Você vai desmanchar, rasgar um planejamento de aposentadoria em prol de um planejamento de um sonho, que é trocar seu carro. Então, nós temos que respeitar esta ordem de prioridade para fazer coerência também nos investimentos. Os nossos investimentos vão ser guiados a partir desta ordem, tá? E, além disso, ainda deveria ter um colchão, um alicerce que segure momentos como esse de grande impacto econômico, financeiro nas nossas vidas, que é uma área de proteção de riscos, né? Então, essa área onde entra seguros, previdências, planos médicos e odontológicos, são os alicerces que evitam grandes impactos numa vida financeira. Tendo noção dessa distribuição da sua vida, e aí cada pessoa tem valores diferentes, é que a gente começa, então, a estruturar para que o dinheiro fique dividido coerentemente e muito bem investido no mercado financeiro, quando eu estou falando de investimentos financeiros. Se eu ainda estou na etapa dívidas,
eu preciso de uma boa estratégia para gerenciar essas dívidas, conseguir honrá-las e aí ir para o outro lado do campo, que é o campo dos investimentos. Muito bom. Mas vou fazer um parêntese aqui, ó. Aqui abaixo vocês têm um aviãozinho. Se vocês clicarem nesse aviãozinho, vocês vão ver todos os seus amigos que estão online, clica neles e chama para assistir a live. E do lado direito você tem um coraçãozinho. Não esqueça de clicar aí, que ele vai pontuando a nossa entrevista, ok? Mas, Eliane, esses pagamentos que você falou que estão sendo postergados para 2 meses, nós vamos ter que pagar juntos depois, essas 2 meses, ou ele está simplesmente, eram 20 e passou para 22 meses? Ou ele vai ter que pagar, por exemplo, em setembro? É como se nós empurrássemos por 2 meses todas as parcelas. Então, vai ter 2 lá no final, no final do prazo, para você honrar esses 2 que ficaram suspensos aqui no começo. Excelente, agora eu entendi, porque não tinha, era um contrassenso, né? Eu jogo as 2 para frente, mas em setembro eu sou obrigado a pagar 2. Porque aí fica mais pesado ainda, né? Então não adiantaria nada. Isso, porque eu vi alguns comentários do governo que ele está empurrando os impostos para daqui a 2 meses, mas que quando chegar setembro você vai ter que pagar as 2 parcelas. Então isso é desumano, né? Os impostos eu preciso ver como é que ficaram as condições, mas aquelas dos bancos, que foi iniciativa dos bancos, foi postergadas todas as parcelas, né? Então, assim, 2 foram lá para o final, né? Uma pergunta curiosa, que eu também acho que o Brasil é o rei dos juros do cartão de crédito. Muitas pessoas nesse país rolam o cartão de crédito, e isso é uma das piores coisas que tem na vida financeira. Você pagar o mínimo do seu cartão e rolar a dívida. Os cartões nadam de braçada nesse país, né? E os cartões, os bancos falaram alguma coisa sobre esses juros exorbitantes que eles compram, ou eles vão continuar nadando de braçada? Então, o cartão é um meio de pagamento, né? Uma forma de você fazer compras. E o cartão, ele embute esse crédito, chamado crédito rotativo. O crédito rotativo só temos 2 tipos, é o cartão de crédito e o cheque especial. E eles são chamados rotativos porque eles estão ali disponíveis rotativamente, ou seja, mensalmente, sempre disponível. E você pode utilizá-lo. Como você não justifica como você vai utilizar esse recurso, o banco fica totalmente à mercê do que você vai usar esse crédito ali liberado. Então, o banco ele tem um risco muito alto e é por isso que os juros são muito altos. Eu diria que o rotativo é excelente para momentos de emergência. Mas são créditos que você precisa pagar rápido, porque senão vira uma grande bola de neve contra você, porque os juros são cavalares. Mas em situações de emergência, como estamos passando, pode ser muito providencial para que você utilize seu crédito rotativo. Tá? Então, eu costumo dizer que, na verdade, nós temos um uso errôneo do crédito ali disponível. Tá? Então, esse crédito ele tem que ser usado com muito cuidado e honrado o mais rápido possível, se possível em 1 ou 2 meses no máximo. Não deixe passar muito tempo, que isso cresce muito rápido, numa velocidade gigantesca. Fica impagável. Bom, muito bom. Eu ainda estou achando o teu microfone ali um pouquinho chiado. Não sei, às vezes dá um chiado enorme. Né? Você prefere que eu tire o fone? Experimenta para ver. Bom, enquanto isso eu vou comentando com você. As ofertas de crédito oferecidas pelos bancos nesse momento são interessantes ou são um perigo? Vai na mesma linha do que eu acabei de falar. As ofertas de crédito, obviamente que agora os bancos sabem que as pessoas estarão necessitando de dinheiro, né? Em geral, as pessoas precisarão de dinheiro. Felizes aquelas que já têm uma reserva de emergência, porque elas não vão depender de capital de terceiros, como das instituições financeiras. Tá dando para me ouvir bem, doutor? Nossa, melhorou 100%. Ah, que ótimo. Eu tirei o fone. Isso, maravilha. Foi excelente. Tá bom. Mas quem não tem essa reserva de emergência vai ter que recorrer a empréstimos, né? Então, assim, faça uma boa pesquisa
no campo financeiro, nas instituições, antes de tomar um crédito, porque você encontra créditos com preços variados, tá? Quando você pede um empréstimo, é como se você comprasse dinheiro. Estou comprando, você vai pagar o preço desse dinheiro. E as instituições, então, colocam preços diferenciados, que são os juros. Então, nós temos que fazer uma pesquisa no mercado para ver se eu consigo a melhor condição de juros, de parcelas. Parcelas precisam caber no bolso, eu preciso conseguir honrar, senão não é um crédito bem tomado, é um crédito pego às pressas e impensadamente, e aí você vai poder se ver em maus lençóis no futuro. Pode ser um perigo, sim, se você agir por impulso, né, e acabar aceitando, contratando um crédito muito caro. E aí você vai começar a entrar numa rota de renegociação e pode ser que isso leve você para um caminho não muito bom financeiramente falando. Então, assim, mas dependendo do caso, pode ser muito providencial. Eu entendo que os bancos, assim como outros players de mercado financeiro, eles estão ali com o seu papel dentro da sociedade, sociedade de qualquer nação. E aqui no Brasil, elas são as nossas provedoras de soluções financeiras, uma delas chamada empréstimos. Esses empréstimos, eles não podem ser tomados sem controle, sem planejamento e sem racionalidade. Se você não sabe se você está fazendo um bom negócio, eu diria que é importantíssimo conversar com um planejador financeiro pessoal. O planejador financeiro pessoal, você me perguntou, aonde é que eu posso pegar informações confiáveis? O planejador financeiro pessoal é um novo profissional que está surgindo no Brasil e ele é totalmente isento de venda de produtos, né? E, geralmente ele trabalha de uma forma única na orientação das pessoas. Então, ele está ali para observar o mercado como um todo e o que faz sentido para você e para o seu planejamento. E aí a gente vai escolher qual a instituição que está te fazendo a melhor proposta. Nossa, eu acho isso aí, no momento atual, algo que vai se tornar imprescindível. Eu acho que a gente precisa de um profissional capacitado que nos oriente agora, nessa fase difícil, a escolher a melhor opção. Eu acho que eu já tenho agenda com você para você analisar as nossas finanças, porque a gente acha muito importante isso em dia. Eu concordo também com a Fran, que passou aqui agora. Ela fala que pedir empréstimo é uma das últimas opções na sua carteira. Ou seja, se você pode evitar pedir emprestado para os bancos, melhor. Às vezes a gente pede emprestado para o sogro, às vezes a gente pede emprestado para um irmão, a gente faz essas coisas que, pelo menos, eu acho que não tem juros, né? Eu acho que meu sogro e meu pai não me cobraram juros até hoje. Graças a Deus, né? Mas é uma estratégia. Você sabe que os Estados Unidos estão emprestando dinheiro para os dentistas nas seguintes condições. Eles estão te dando $100.000 e se durante um ano você utilizar esse dinheiro no seu investimento, no seu negócio, passado esse ano, você não tem que devolver o dinheiro. Esse dinheiro foi doado para você. Mas isso é um país capitalista, o primeiro país do mundo. Eu tenho vários amigos dentistas nos Estados Unidos que já me falaram que pegaram esse financiamento do governo de $100.000. Ele não vai comprar um carro novo, ele não vai viajar, mas ele vai investir no seu consultório, pagar os seus funcionários e daqui a um ano, quando vencer o prazo, ele vai mostrar para a Receita dos Estados Unidos que ele utilizou esse dinheiro e eles vão falar assim, muito obrigado, acho que você contribuiu com esse país. Coisa que não tem em um outro país do mundo, nunca vi isso. O que você achou disso? Eu acho uma belíssima iniciativa americana e é uma pena que nós não temos isso aqui. Mas eu não quero lamentar pelo Brasil. Eu quero olhar o lado do copo cheio. Aqui estamos falando de energias positivas. Então, eu vejo um Brasil fortalecido para passar pela crise, apesar de todos os defeitos que temos, de todas as questões políticas que estamos enfrentando também. O Brasil já esteve muito pior de caixa. O Brasil já foi devedor de uma dívida externa gigantesca. O Brasil já decretou moratória no passado, ou seja, deu
nego, mas não tenho como pagar. E hoje o Brasil tem caixa, pelo menos para dar esse auxílio emergência para a população. É pouco, poderia ser melhor, mas não é, é melhor que nada, porque muitas pessoas estão literalmente passando fome, né? Então, poderíamos ter mais auxílios como esse para os profissionais que eu admiro demais, que são vocês, profissionais da área da saúde, que eu acho que são realmente heróis, porque eu não consigo tratar nada, doutor, nessa área de medicina. Eu sou uma negação. Então, eu dou graças a Deus que existem pessoas com aptidão para essa área de saúde, porque eu não consigo lidar com o corpo, né, com a saúde, só com a saúde financeira. Me diz, me diz uma coisa, quem é melhor de finança, o homem ou a mulher? Olha, eu digo Olha, já vai ficar em cima do muro. é muito difícil, né? Mas assim, as mulheres já têm um histórico de serem muito preventivas, elas se cuidam, elas têm preocupações com detalhes. Então a gente vê muito público feminino se importando com a área financeira. Mas eu tenho muitos clientes homens e muito engajados em se cuidarem financeiramente, e eles têm tido sucesso, porque o homem também ele consegue consolidar rápido uma visão e focar, né? Então, esse foco do homem é muito importante para ganhar velocidade num planejamento financeiro pessoal. A mulher já como sempre foi orientada a olhar para vários pratinhos ao mesmo tempo, né? Dizem que a mulher faz muitas coisas simultaneamente, acaba isso refletindo também nas finanças. Ela vai na feira, ela vai no cabeleireiro, ela compra roupa, vê a escola das crianças, ela olha os detalhes. O homem paga o condomínio, o financiamento, E as grandes. acabou o dinheiro. A mulher sempre tem dinheiro em caixa, impressionante. Não é? Assim, são particularidades à parte, mas eu não consigo generalizar ainda quem é melhor ou pior. O que eu consigo, Sabia. o que eu consigo generalizar e entender já através dos números é que lá fora, nos Estados Unidos, que é a nossa referência no campo de financial planning, mais de 90% da população conta com o apoio do planejador financeiro. E eu conheci 3 americanos que têm 2 planejadores financeiros, cada Ele um. tem muito dinheiro. Eles têm cultura Ah, de cultura. planejar. O brasileiro não tem, infelizmente, mas vai ter. Porque eu estou Bom, fazendo toda a força possível. mas nós também, hoje tratamos disso, né? Eu acredito que todos nós precisamos, nessa época, de alguém que nos ensine a planejar, né? Essa nossa entrada de recursos, saídas, como devemos fazer para isso. Existe algum site ou você tem alguma planilha para dar para nós ou algum auxílio que você possa compartilhar com a gente? Claro. Eu vou, assim, para todo mundo que está participando aqui da live ou dos seus seguidores, nós vamos fornecer uma planilha para a organização, para começar, né? Fazer uma organização Claro. do orçamento e também vamos fornecer um e-book para as pessoas que se manifestarem e quererem receber esse material. Com relação a sites, hoje, a área de educação financeira, a área de planejamento financeiro está muito expoente, está crescendo demais. Claro, porque se 90% dos americanos têm planejamento, por que que eu não vou ter? Então, as pessoas aqui estão começando a acordar para esse assunto e buscando muitas informações na internet e nas redes sociais. E existe muita informação. Aqui eu vou deixar um alerta. É preciso buscar orientações, de preferência em fontes oficiais. Quando eu falo fontes oficiais, é Banco Central, é Bolsa de Valores, as áreas de educação financeira de uma associação de fundos de investimento. Então, existem várias entidades formais e regulamentadas do mercado financeiro que estão criando cursos, sites de educação, planilhas. Eu recentemente, inclusive, ministrei um curso para professores e doutores, né, mestres e doutores, do livro top da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM. Esse livro é um livro para professores multiplicarem educação financeiras nas universidades. Então, o brasileiro vai começar a ter, na grade escolar, educação financeira, desde a Nossa, maravilhoso. escola Maravilhoso. fundamental até as universidades, se Deus quiser. Lá fora existe
cursos de mestrado e doutorado e pós-doutorado em Personal Financial Planning. Então, é uma matéria muito robusta, muito complexa e muito importante para as pessoas. O brasileiro ainda vai ter acesso a esse tipo de serviço, já tem, mas vai ter, inclusive, os cursos, né? As pessoas se graduando nessa área. Que maravilha. Eu espero que isso As seja uma boas, realidade muito rápida, né? são as boas notícias. Legal. Me diz uma coisa, quais seriam então os primeiros passos para que as pessoas que querem começar a fazer o seu planejamento financeiro em casa, tomar as rédeas de suas finanças? O que você recomendaria hoje como primeiros pontos além da poupança? Então, sabe quando aquele computador que deu pau, você vai lá e aperta o reset e Aham. começa do zero? Então, eu gosto de falar que nós deveríamos fazer isso na vida financeira, aproveitar esse confinamento, esse isolamento social e dar um reset na vida financeira. Sabe por quê? Porque nós vamos nos acomodando em padrões de vida e vamos geralmente elevando o padrão de vida. E quando você vai ver, às vezes você está vivendo num padrão de vida incompatível com a sua renda. E você quer fazer a renda chegar lá, mas a renda não chega. Então, este é um excelente momento de olhar para a vida financeira, começar a colocar no papel, numa planilha, tudo que você gasta com bastante honestidade, como eu falei. Não é para se focar somente nas contas grossas, né? Água, luz, telefone, condomínio. Não. É nas minúcias. É um restaurante, é um presente, é um hobby, né? Alguma mania de compra. Você tem que colocar tudo isso no papel e começar a analisar verdadeiramente o que está acontecendo com a tua situação financeira. Nesse episódio do coronavírus, muita gente está sobrevivendo com várias coisas que tinham costume de gastar e não está gastando. Então, será que eu preciso ou eu quero? Aquela grande pergunta de finanças, né? Eu preciso de tanta roupa assim ou eu quero? Eu preciso viajar tanto assim ou eu quero? Né? Então, o que realmente eu quero e eu preciso e eu posso, né? Então, você vai poder analisar com critério, acomodar a sua vida financeira num novo patamar, fazer escolhas bastante inteligentes do que você quer continuar tendo como padrão de vida, daquilo que dá para cortar, para poder caber uma prosperidade, uma liberdade financeira no seu futuro, um crescimento do teu negócio, do seu consultório, caber os projetos de vida de outra forma, com mais racionalidade, porque a pandemia está mostrando para a gente que a felicidade mora em pequenas coisas, né? Hoje eu dou Com muito certeza. em fazer um call assim online com a minha mãe. Minha mãe fica muito feliz de eu falar com em vídeo com ela assim. E eu Olha, mas achava não... que ela ficasse feliz se eu levasse ela num restaurante para comer. Ela fica feliz que eu leve ela para o restaurante para comer. Mas hoje o valor de se falar diariamente online, ela está super feliz, que eu estou muito mais presente. Nossa, isso é fantástico. Eu tenho falado sempre aqui nas nossas lives que essa retomada do nosso relacionamento com as pessoas queridas é o que está sendo mais produtivo com essa pandemia, né? E eu acho isso daí muito positivo. A reeducação que você fala é muito positiva, né? Vamos nos encontrar novamente e repensar, replanejar a nossa vida financeira. Eu lembro quando minhas filhas eram pequenas, ela falava, pai, eu preciso comprar tal coisa. Então faz o seguinte, filha, escreve num papelzinho, põe no bolso. Se daqui a 2 dias você chegar para mim e falar assim, pai, eu não consegui tirar o papelzinho do meu bolso porque eu esqueci. Fala, então, filha, você realmente não precisa do que você estava pensando. Olha só que coisa muito legal. Se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, você tem vontade de comprar um sapato, escreve, põe no bolso. Se daqui a 2 dias você não foi procurar o papel, porque sapato não está fazendo falta. Ou qualquer outro objeto, né? Perfeito, é isso mesmo. Esse isolamento está causando uma série de reflexões. Então, tira um tempinho para refletir na vida financeira também. Como é que você vem conduzindo essa área da sua vida? Porque ela entra no eixo do bem-estar, né? A gente não começa o ano querendo fazer regime, querendo passar em todos os médicos, fazer um check-up, cuidar de si. Então, você precisa colocar nesse radar também a sua vida financeira, porque de nada vai adiantar tudo sem um equilíbrio financeiro. Então, Ô, fica aqui Eliane, para isso. pode, legal, legal. Ó, tem alguém que está amando falar com você, mas ele vai esperar.
O nosso sistema de aposentadoria, posso dizer que está falido. Nós temos problemas enormes com o nosso sistema de aposentadoria e se enfrenta muitas dificuldades hoje na hora de você planejar a aposentadoria. O planejamento financeiro, eu sei que envolve estratégias para você planejar o seu futuro, né? E eu tenho até uma pergunta aqui da Wanda. Mesmo aos 60, não vou falar a idade, mesmo aos 60 e poucos anos, é possível ainda a gente fazer algum planejamento financeiro pensando na retirada da profissão? Eu acabei de atender uma pessoa de quase 70 anos de idade. Ela tem 71 anos de idade. Então, assim, e a pergunta dela é assim, vale a pena eu voltar a contribuir no INSS? Né? E eu fui verificar, analisar friamente, tecnicamente o caso dela e eu disse para ela, sim, porque hoje ela não consegue ganhar nem um salário mínimo da Previdência Social. Então, essa estratégia é para que ela possa, pelo menos, ter um salário mínimo daqui 6 ou 7 anos, para que ela não tenha que ficar totalmente dependente da filha para pagar uma água, uma luz, um telefone, alguma coisa de supermercado. É uma pessoa que vai precisar da ajuda da filha, mas, infelizmente, hoje ela está numa situação que ela depende 100%. Pelo menos planejando alguma coisa, ela consegue ter um básico para ela viver. Então, assim, nunca é tarde para ir atrás disso. Eu tenho situações bem piores, que são pessoas que chegaram aos 68 anos com grandes dívidas e perdeu todo o patrimônio, carro, imóvel, todo, não tem dinheiro investido. Então, assim, não deixe o tempo passar, comece a fazer o planejamento o quanto antes, porque agora existe, que bom, existe o trabalho aqui no Brasil, porque isso não existia aqui no Brasil. Então, temos que correr atrás disso, doutor, porque é realmente gritante a realidade brasileira e as estatísticas foram as coisas que mais me impulsionaram a criar a Splends aqui na Moca, é porque apenas 4%, 4 de cada 100 de nós consegue não depender de ninguém. De continuar trabalhando. Se a gente for o Oscar Niemeyer, a gente consegue trabalhar até os 104 gerando renda, né? Ele foi até os Maravilha. 104, mas não é para todo mundo, doutor, você sabe disso. Não é. Não é. Com certeza, né? Vocês têm mais propriedade para me dizer quem tem condições e sanidade para ir até lá trabalhando, né? Isso é ótimo, né? E eu vejo assim, por exemplo, a minha mãe tem 95 anos e graças a Deus ela está lúcida perfeitamente. Há uns 2 meses atrás eu pedi um documento para ela, 2 dias depois ela falou assim, filho, cadê aquele papelzinho que eu assinei para você? Me dê aqui que eu quero colocar na pasta. Ela foi lá, abriu o armário, colocou na pastinha e falei, filho, quando eu for embora está tudo organizado, não se preocupe. Olha a cabeça de uma senhora de 95 anos. Ai, né? Que linda. É um benchmark. Então, isso é legal, né? Outra, então, a Vera, você tem esperança, você tem solução. Que eu falei Wanda, mas era a Vera. Então, a Vera, não se preocupe, você tem solução. A Vera aqui super atuante aqui nas perguntas. Então, ela está ficando cansada, está pensando em se aposentar, então está na hora de conversar com sua analista financeira. Conhece a Eliane que você vai se surpreender, eu recomendo. Simone, aí, Simone chegou. Oh, que legal. Me diz uma coisa, os planos de saúde hoje se fazem necessários. Quem não tiver um plano de saúde, apesar de que a gente vê pelas estatísticas que uma das primeiras coisas que a pessoa, quando tem dificuldades financeiras, faz é parar de pagar o plano de saúde, porque eu falo que não é um plano de saúde, é um plano doença, né? Porque se você está com saúde, ele é maravilhoso. A hora que você fica doente, é que você precisa e começam os problemas. Então, eu falo que o plano deveria chamar plano de saúde, não, plano de doença, para pessoas que ficam doentes. Se você tem saúde, você não precisa. E aí o plano também não fala com você. Então, você acha que esses planos de saúde que oneram muito o nosso orçamento familiar, tem alguma opção? Então, os planos de saúde são o grande peso dos orçamentos para quem está nos 60 a mais, né? Então, assim, quem já está com uma idade
prestes a a aposentar, se preparando, aquela etapa da vida que a gente chama de etapa de consolidação financeira, o orçamento começa a ficar pesado exatamente na área da saúde. E para muitos é um choque, né? Quando você principalmente trabalha de uma forma registrada, que eu acredito que não seja a grande parte dos dentistas, né? Esse peso chega como um grande choque. Então, às vezes, se você está pagando como funcionário, sei lá, R$ 1.000 de plano de saúde, quando você sai, você é desligado, você já vai pagar R$ 5.000. É uma enorme diferença no orçamento. Nossa, Enorme. muito. E quem já é autônomo ou empresário, né, já está conduzindo aí um plano de saúde, vai vendo esse negócio escalar num percentual assim, surreal, né? Na ordem de 15, 20% anualmente. Então, eu não sei o que a Anvisa vai fazer a respeito dos planos de saúde, mas plano de saúde é um grande ofensor do orçamento doméstico. Mas é super importante monitorar e você manter um plano de saúde coerente com as suas necessidades, né? Nós temos necessidades para pessoas que já têm doenças pré-existentes ou alguma doença crônica, e você tem aquelas pessoas que conseguem manter uma vida mais saudável, uma boa alimentação, atividade física regular. Então, a gente, quando é planejador financeiro, eu pergunto até esse tipo de detalhe, né? Quantas vezes por semana você faz exercício? Como que você se alimenta? A gente está observando holisticamente, ou seja, de uma forma muito completa, como que a pessoa vive, como que ela está cuidando da tua própria saúde e assim quanto que um plano de saúde pode sim dar uma assistência ou não. Eu posso dar um depoimento pessoal da minha família, uma pessoa da minha família teve um diagnóstico ruim, bem, bem ruim, que é de câncer, e quando ele foi atrás da cirurgia, ele foi ver com um profissional, eles pediram 120 mil para fazer a cirurgia, fora a internação, né? Então, é muito pesado um gasto desse, e se complicar, isso pode chegar a 300 ou 500 mil muito fácil. Então, a gente precisa ter o plano de saúde para evitar esse tipo de impacto financeiro, porque você demora quanto tempo para ter R$ 500 mil? Não sendo político, bastante. E vai, num piscar de olhos, às vezes num evento que vem para sua família, uma doença grave que estamos todos sujeitos, né? Então, é preciso ser muito preventivo na área de finanças pessoais. E para que isso seja feito com muito critério, é preciso ter uma anamnese muito bem feita. Se você diagnosticar errado, você trata a coisa errada, não é assim? Eliane, nós falamos de aposentadoria, mas uma coisa que eu esqueci de perguntar, existe algo que se chama fundos, e que você aplica o dinheiro, depois você recupera com alguma coisa. Isso é legal, isso é bom fazer, porque já me oferecem toda semana, alguém me liga, doutor, vamos fazer um plano ali, você deposita tanto, depois ganha tanto, eu não sei. Fico sempre na dúvida. Aposentadoria, eu vou chamar aqui uma atenção agora, doutor. Infelizmente, no Brasil, nós não podemos contar somente com o governo. Não, Tá? não, estou falando de você, isso, exatamente, de você fazer um planejamento. Nós precisamos contribuir para o INSS, porque é um recurso que ajuda, mas não é suficiente para você viver a sua aposentadoria. Então, é uma responsabilidade individual de cada um cuidar da sua aposentadoria, além de contribuir para o INSS, fazer as suas reservas para a sua independência financeira no futuro, a sua aposentadoria. E aí, quando você está falando de fazer reservas próprias, eu vou precisar começar a entender como investir essa reserva própria, né? Então, eu preciso aplicar esses valores no mercado financeiro. E aí é onde entram os fundos de investimento, fundos de previdência complementar. Então, você precisa usar destes recursos, né, dessas soluções que o mercado financeiro oferece, para fazer uma carteira bem diversificada e bem balanceada para enfrentar, inclusive, crises e crises financeiras, porque as aplicações elas oscilam também, né? E montar uma carteira adequada para o teu perfil de investidor, porque existem carteiras e carteiras. Eu posso criar N carteiras. Não existe uma única que eu possa agora divulgar e falar, façam assim com o seu dinheiro.
Não existe isso. Entendi. Entender cada pessoa. Então, vale a Isso. pena sim, só que se você não entende, tenha um profissional competente do seu lado. É isso que eu estou falando, para chamar a atenção para isso, que o profissional competente é necessário. Eu já troquei algumas conversas com alguns aí e realmente você vê, por mais que a gente leia e estude, a gente não consegue definir se vai fazer a opção certa. Me diz uma coisa, você tem ouvido alguma coisa, uma pergunta que chegou aqui também, se há algum tipo de negociação com plano de saúde, como houve com os bancos? Negociação com plano de saúde? É isso, que eles, alguma renegociação, pagamentos, acho que não, né? Com plano de saúde eu não vi, não. Agora, Cartões de créditos fizeram negociações com os credores, mas de cartão não vi. sim, cartão de crédito, sim. Tudo que é produto bancário, sim. Plano de saúde não é um produto bancário, né? Então, isso deveria vir algum anúncio via as empresas de plano de saúde ou via a Anvisa, mas eu não ouvi nada nessa direção, pelo menos para esse momento de crise que estamos vivendo. Ótimo. Tem uma perguntinha aqui, ó. Com quantos anos devemos fazer a previdência? Ah, desde bebê. Aí, adorei. Isso é um conselho que os americanos têm, né? Eles fazem poupança desde que a criança nasce, né? Isso eu acho legal. Olha a diferença. O governo alemão envia para cada cidadão, para casa de cada cidadão, anualmente um relatório dizendo quanto você tem e quanto você ainda precisa para se aposentar. Então, Nossa, ela não é a sabia. projeção do teu futuro. E é o que a gente faz no planejamento financeiro. A gente olha onde é que você está, onde você deveria estar e para onde você deve ir, né? Qual a direção da tua prosperidade financeira, mínima e máxima, né? Porque também não precisa transbordar. O que transbordar vira herança, né? Herança é um outro complicômetro. Herança, quando você recebe, pode ser que você fique feliz no primeiro momento que recebe a notícia, e quando chega a conta do inventário, você fala: Meu Deus, eu não tenho como acessar essa herança. Eu não tenho esse dinheiro para fazer esse inventário. Como é que eu vou fazer? Então, você fica numa sinuca de bico, né? Aquela sem saída nenhuma. Então, isso também entra dentro de um planejamento bem feito. Agora, você cuidar dessa projeção para que ela vá fazendo sentido. Então, você tem que saber como viver o bem o hoje, de uma forma confortável, com um bom padrão de vida, sem tirar o olho desse futuro que vai chegar. E você lá na frente poder ficar tranquilo e não ter que depender de ninguém, né? Então, é isso que eu estou explicando aqui, que urge. E quando vem uma crise dessa, fica mais relevante ainda, né? Poxa vida, a gente tem esse costume de procrastinar, de adiar, um dia eu vou dar um jeito, mas a gente precisa antecipar esses assuntos. Previdência é desde já. Quanto antes você começar, melhor. E você sabia que existe um estudo científico chamado nudge, que significa os pequenos empurrõezinhos que o ser humano precisa. Nós somos totalmente condicionáveis. Então, se você pega uma renda e antes de pagar a todos, você se paga, você tira e coloca numa previdência, você consegue provavelmente pegar o restante do valor que te sobra e fazer caber a sua vida ali. Pagar as contas fixas, né, as contas variáveis, algum lazer. Tá. E eu posso pedir aqui para, acho que já colocaram o site da Splendis, acho que a Sônia colocou o site de vocês. Você que passar o seu número de contato, o teu e-mail, que eu acho um tema tão interessante para eles não se perderem. Tá, o meu telefone é 11 996 29 7229, ou podem me acessar aqui pelo Instagram, mandando uma mensagem no direct. E o site é o www.splendis.net. Tá? Não é Splendis com Y. com Y, é. Legal. Não estou fazendo propaganda, mas eu estou querendo que as pessoas realmente tenham um futuro, né, mais claro, que é uma das coisas mais importantes. E você falou sobre sucessão, né? Eu me lembro que há uns 10 anos, mais ou menos, eu pedi para minha mãe distribuir os bens. Eu falei: mãe, você está muito bem de vida e eu não quero
nem estou falando que a senhora vai morrer, mas eu quero que você, comigo, chamamos um advogado e nós distribuímos a herança em vida, já faz mais uns 10 ou 15 anos. Então, isso é planejamento. Isso não deixe para a última hora. Você imagina, você pega um coronavírus, você morre em 3 dias, você perdeu tudo. O governo vai ficar com 30% do que você já trabalhou. Mas muito bom. Nós estamos finalizando, porque o Instagram é muito cruel, ele nos dá 60 minutos. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais, assim, são as ideias positivas, né? Eu diria que agora aproveite a pandemia, o isolamento social e faça a sua parte. Em primeiro lugar, vai cuidar da mente, do espírito, né, do equilíbrio emocional, porque se o emocional não estiver equilibrado, você vai refletir isso na sua vida financeira, tá? Então, cuide dessa parte pessoal, faça respiração. Quem não sabe fazer respiração para acalmar a ansiedade, busque na internet aulas de meditação e de respiração. Faça a lista dos gastos e verifique as áreas que você pode abrir mão e que realmente tenha prioridade para você. E aí separe tempo para fazer uma estratégia assim que você voltar a trabalhar, como é que seu consultório vai voltar e você vai poder alavancar os seus negócios com segurança, porque o vírus não vai estar eliminado. Então, eu tenho certeza que os médicos estão pensando em como eu volto a trabalhar, que equipamentos eu preciso a mais para poder fazer um atendimento com segurança. Então, pense nisso, pense no modelo de negócios, porque tudo vai mudar para melhor, se Deus quiser. Legal, eu acho que essa nossa conversa hoje foi muito útil. Acho que tem ajudado muito o doutor Luciano Dive, obrigado por você estar com a gente, a Marli, a Vera, a Wanda, outras pessoas. Então, tem sido muito positivo essa nossa conversa, acho que você abriu a mente de muitas pessoas. Eu acho que conversar com um analista, com uma pessoa que entenda a área financeira hoje, principalmente, é uma das coisas que a gente tem que pôr na nossa cabeça. Né? Queria dizer, doutor, que nós temos a planejadora Daisy, que mora no México, então ela habla espanhol tranquilamente com o público que te segue, viu? Se precisar de atendimento internacional, nós fazemos também. Que ótimo, tá vendo? Nós temos atendimento no Brasil, fora do Brasil. Isso que é maravilhoso, né? E sobre tudo isso, o último que eu falei foi o planejamento financeiro, de você planejar a sua sucessão. Eu acho que é muito importante, né? Vocês também dão assessoria nessa área? Também. Porque a sucessão ela precisa ser muito bem pensada, muito bem feita, né? Depois ela pode não ter volta, ou se voltar tem custos muito caros. Então, você precisa realmente ter detalhes dos números para poder estruturar um planejamento sucessório. Olha lá, desde testando aí, ó. Ah, estamos por aqui. Ah, legal. Que bom, né? Mas eu agradeço novamente, nós já estamos nos minutos finais. Essa nossa conversa foi espetacular. Ter compreendido hoje como nós devemos administrar as nossas finanças. Muitíssimo obrigado. Eu espero vocês quarta-feira. Nós vamos ter uma entrevista com um dos melhores publicitários da América Latina. Ele é o diretor da revista Dental Tribune. Vai ser uma entrevista muito interessante que ele vai contar o futuro dos mídias e das comunicações daqui para frente. Ok? Um grande abraço para todos. Um beijo. Até mais. Tchau. Até.